Boa tarde, acho que nos estão todos a ouvir. Se tiverem algum problema, digam, por favor, no bate-papo, ou digam, ou falem. Pronto. Estão a ouvir bem. Estamos com a engenheira Sónia Calção, do GPP. Habitualmente, ela não fez, o Bruno não fez nenhuma operação plástica. Habitualmente é o Bruno Dimas, mas teve que estar, hoje está forçosamente ausente e foi muito bem substituído pela Sónia. Do meu lado direito está a engenheira Rita Barradas, que é diretora da AGPDR e que nos vai falar da parte do desenvolvimento rural. A que se deve este seminário, todos sabem, é tradicional, nem tudo o que é tradicional é mau, nem tudo o que é tradicional é bom, mas neste caso nós achamos que é bom refrescar as memórias. Todos sabemos que no dia 1 de agosto teve que ser apresentado a Bruxelas o plano ou as regras para o período de transição, para o segundo ano do período de transição, que é 2022, mas é importante que neste momento as pessoas as recordem, uma vez que vai começar o novo ano, e que as recordem até porque pode ter havido uma alteração ou outra, tem havido uma grande instabilidade e é nesse enquadramento que todos os anos fazemos esta sessão em novembro, dezembro, e vamos fazê-la este ano. Portanto, estamos no segundo ano do período de transição, não é PEPAC ainda, e vamos começar pela engenheira Sónia, que vai falar nos instrumentos do primeiro pilar, ou seja, nos pagamentos diretos, e depois passaremos à engenheira Rita Barradas para a parte do desenvolvimento rural. Tem a palavra a engenheira Sónia. E muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todos e boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à CAP por estarmos aqui presentes e espero que esta apresentação seja útil, sendo que vai ser uma apresentação muito pequena, porque as alterações também são pequenas, como se espera do último ano antes do novo ciclo de programação. A apresentação. Agora, sim, agora a apresentação. Então, da parte do Gabinete de Planeamento, venho falar das alterações legislativas que se aplicam agora ao Pedido Único 2022. Isto é apenas a listagem dos principais pagamentos que existem. Então, tal como em 2020 e 2021, para 2022 vai estar prevista uma transferência de 85 milhões de euros, que são transferidas das medidas do FEADER, Desenvolvimento Rural, para os pagamentos diretos, para o ano civil de 2022. Isto vem permitir que em 2022 se mantenha ou se incremente alguns dos pagamentos e, portanto, dar continuidade às condições excepcionais dos últimos pedidos únicos. Tal como a Ana referiu há pouco, as notificações das decisões nacionais foram efetuadas a 1 de agosto de 2021, que é uma exigência regulamentar. Portanto, estas alterações de montantes foram já comunicadas. No que se refere ao regime de pagamento de base, vamos ter a continuidade do processo de convergência interna durante o ano 2022 e o objetivo é atingir o montante uniforme em 2026, percorrendo etapas iguais. Vai então haver em 2022 o recálculo do valor dos direitos ao pagamento, sendo que quando o valor unitário do direito ao pagamento que o agricultor tem a 31 de dezembro de 2021, portanto no final deste ano, quando o valor unitário é inferior ao valor médio nacional, calculado para 2022, vai sofrer um aumento de 1/5 da diferença para a média nacional. É 1/5 porque para a frente temos 5 anos até atingir o montante uniforme.
para financiar este aumento do valor destes direitos. Os direitos que tenham um valor superior ao valor unitário médio nacional em 2022 vão ser reduzidos de forma proporcional, até ao montante que seja necessário para financiar a subida dos outros direitos. Ao nível ainda do regime de pagamento de base, está previsto na Reserva Nacional haver um acesso mais abrangente do que o que existe atualmente, que é apenas para jovens e novos agricultores. Este acesso pretende ser para os agricultores que estejam nas zonas vulneráveis. As zonas estão definidas em portaria, portanto, esta indicação vem da resolução do Conselho de Ministros, que é valorizar a agricultura nos territórios vulneráveis aos fogos rurais, e tem como objetivo compensar os agricultores por desvantagens específicas dessas zonas. Relativamente ao regime da pequena agricultura, e isto decorrendo da transferência dos 85 milhões de euros para os pagamentos diretos, o regime da pequena agricultura vai ter um aumento do seu valor unitário e passa a ser de 1.000 euros por beneficiário. Também no caso do pagamento redistributivo, o montante em si por hectare vai se manter nos 120 euros por hectare, mas vai haver uma extensão do número de hectares que cada exploração pode receber. Portanto, deixa de ser aos primeiros 5 hectares e passa a ser aos primeiros 10 hectares elegíveis de cada exploração agrícola. Ao nível dos pagamentos ligados, também decorrente da transferência dos 85 milhões, vai haver algum aumento nos envelopes de cada um destes pagamentos. Ao nível do valor unitário indicativo, a diferença é de 1 euro. Penso que para o arroz, tomate e vaca em aleitamento. Isto porque o aumento não é assim tão grande, que depois dividido por todos os hectares ou todos os animais, unitariamente não tem grande reflexo. Mantêm-se as regras, não há alteração das regras de elegibilidade e, portanto, fica este quadro. Ao nível dos procedimentos legislativos, portanto, todas estas alterações que estive a falar vão ter reflexo numa alteração da Portaria 57 de 2015, que é a portaria que tem as regras do RPB e dos restantes pagamentos, com exceção dos ligados. E os ligados, então, a alteração será no despacho normativo 14 de 2014 e no despacho normativo 2 de 2015. E é tudo. Uma questão. Obrigada, Sónia. Nós entendemos que este ano, exatamente porque no dia 2 de julho nós tivemos uma comissão consultiva onde o Dr. Bruno Dimas explicou as alterações para 22. No dia 16 fomos surpreendidos com um documento emanado da Ministra da Agricultura com algumas alterações relativamente àquilo que tinha ficado validado, pensávamos nós, ou mais ou menos validado, mas não decidido de facto no dia 2, e é uma coisa que eu peço aqui, peço novamente hoje à Sónia, que é que nos mandem o que enviam para Bruxelas, porque de facto, por exemplo, relativamente a este aumento, que eu entendo, pelos 85 milhões, que sejam é que está no 1 euro no arroz, passa para 234 no tomate e na vaca, o que está naquilo 16 de julho, para mim, era o que tinha sido enviado para Bruxelas, sem saber que não foi com certeza isso, diz que os valores são exatamente iguais aos praticados em 2021. Portanto, é um pedido que eu reitero aqui, que nos enviem, como era tradicional também, aquilo que enviam para Bruxelas quando
tomam uma decisão, e essa decisão foi tomada antes de 1 de agosto, não sei quando é que foi enviado, para nós termos exatamente a mesma informação para poder explicar aos agricultores exatamente as regras que estão em vigor. Relativamente à Reserva Nacional, queria também dizer que como há menos matéria, exatamente por tudo isto foi falado a 2 e a 16 de julho, etc., nesta área dos pagamentos diretos, no ano passado estávamos todos muito assoberbados com muita coisa nova. Este ano já não tanto, podem colocar as questões, quem quiser, colocar as questões, falar e colocar as questões sem ser por escrito, pode pedir a palavra, que não tem problema nenhum. Não pode mais informaticamente, pode pedir. Pronto. Eu gostaria de colocar uma questão à Sónia, se fosse possível, que diz respeito à Reserva Nacional de Direitos. A primeira pergunta é: a reserva vai ter algum montante, ou seja, vão dizer, à partida eu vou estipular 5% para a Reserva Nacional de Direitos. Vai ter ou não, ou vão tirando ao RPB, portanto, ela esgotou-se, não é? Ela esgotou-se. Isso vai ter alguma. Depois, fiquei um pouco baralhada com o PowerPoint e gostava que me tirasse essa dúvida. Quando abrange, além dos casos obrigatórios, também a questão das zonas vulneráveis aos fogos rurais, portanto a portaria 301 de 2020, a Sónia põe 2 pontos, põe zona vulnerável definida no anexo 2 da portaria número 301 de 2020, 24 de dezembro, e compensação dos agricultores por desvantagens específicas. Nós aqui estamos a falar das zonas vulneráveis ou estamos a falar de outra coisa? Pronto, para já eram estas 2 questões. Então, relativamente à constituição da Reserva Nacional, não, pelo menos até agora, não está previsto ser constituída uma percentagem para a Reserva Nacional. Portanto, ela será alimentada pelos meios que anualmente é, e o montante que houver disponível, pronto, terá então a atribuição a estas zonas vulneráveis em 2022. Não se prevê que seja prioritário, portanto é mediante o montante disponível. Relativamente aos 2 pontos, trata-se tudo das zonas vulneráveis. A compensação por desvantagens específicas é a justificação, o objetivo para atribuir às zonas vulneráveis, para abrir o acesso nestas zonas. Há uma coisa que eu não percebi, está a dizer, obrigatório são os jovens e os agricultores em início de atividade. Aqui é até onde? Não se sabe, depende, não se sabe nada. Está aqui como um aspecto a considerar, mas não se sabe, em função do número de candidatos, etc., se vão todos, já ratei-se, não sei o que é esse. Está a ver? Esse detalhe de regras ainda não sabemos. Claro que sim. O Nuno Bruxo está-me a lembrar, eu sei que se calhar a Sónia vai dizer que ainda não há resposta, mas nós perseguimos, é a palavra certa, perseguimos um objetivo, porque não o entendemos, que é a questão do comodato versus arrendamento. E no que diz respeito à inscrição, portanto eu dirijo-me ali a um sítio, ao IFAP, e inscrevo as parcelas que entender com contrato de comodato. Escreve, acabou, ninguém põe isso em causa, eu tenho um contrato comodato e está a andar quando há as parcelas do gato, do cão, de quem quiser. Na candidatura à Reserva Nacional já não me permitem que utilize a figura de comodato. O regulamento o que diz é arrendamentos ou outros similares. Os juristas, nomeadamente do IFAP, tivemos uma reunião com a doutora Bel, que ficou admirado de haver 2 pesos e 2 medidas, foi o que mais o admirou. Como é que para a inscrição de parcelas no parcelário
se permite o comodato, e para a candidatura à Reserva Nacional não se permite o comodato. Transferência de direitos, comodato permite-se. Transferência de direitos permite-se o comodato, para já, esperemos que continue. O zum é, como não sabemos resolver isto, digamos assim, eu estou a desabafar porque eu não sei bem, nós já recorremos ao GPP e mesmo que hoje não haja uma resposta, pedimos à Sónia que leve realmente esta questão, como é que há dois pesos e duas medidas e porque é que juridicamente, se calhar falta-nos reunir com juristas do QPP, do IFAP, a reunião correu muito bem, muito no sentido de dizer se aquilo que é o mais importante, que é eu candidatar a ajudas em parcelas, eu permito o comodato, como é que eu não permito na reserva o comodato? Ou seja, queríamos de uma vez por todas resolver esta questão e queríamos saber se já há alguma luzinha, uma vez que nós passamos a vida a falar nisso. Relativamente ao comodato, tem sido uma questão que efetivamente a CAP tem levantado nos últimos pedidos únicos. Do ponto de vista jurídico, não há impedimento em considerar a figura do comodato, seja para o acesso à reserva, seja para as transferências. Aqui a questão, e o IFAP não estando aqui presente, o IPP não pode avançar com mais informações, isto é parte de uma avaliação feita pelo organismo pagador relativamente ao risco para o fundo, e portanto a decisão foi não permitir o acesso à reserva com a figura do comodato. Mais do que isto, efetivamente não posso avançar e levarei com certeza a questão ao gabinete. Continuaremos a bater-nos por esta causa que para nós é inentendível em termos jurídicos, penso para os juristas da CAP, que também têm ajudado muito nesta matéria, e agora se não há questões, se não há agora não, é uma oportunidade, se não tem, e eu percebo que não haja muitas questões, porque de facto, como viram e como a Sónia bem insistiu, é o segundo ano do período de transição, para o ano se calhar haverá mais ajudas ligadas que estavam previstas este ano e que caíram, haverá ainda outras e será um ano diferente, vamos ver. Eu passava a palavra à engenheira Rita Barradas para nos dar alguma luz sobre estes milhares de milhões que estão disponíveis neste ano para os agricultores no âmbito do desenvolvimento rural. Bom, muito obrigada. Boa tarde a todos. Para começar, agradeço o convite que fizeram, que é sempre uma excelente oportunidade para chegar ao máximo de pessoas e poder explicar qual é a situação em que está o programa, que era o que eu vos queria transmitir, em que é que estamos a trabalhar e quais são as perspectivas para o futuro. Bem, começaria por vos dizer que em setembro, no final de setembro, quando não tínhamos os resultados, ainda sem contabilizar as dotações que ganhámos com a aprovação da reprogramação que ocorreu em setembro, nós já tínhamos uma taxa de compromisso que já ia em 119%, portanto já estávamos com um overbooking de 19% face à programação que tínhamos aprovada. E tínhamos uma taxa de execução de 79%. Mas no mesmo mês, tendo sido aprovada a reprogramação que nos concedeu mais uma dotação adicional de mais 1,4 mil milhões de euros, que provenientes quer do regime de transição, quer do chamado Next Generation, esses valores desceram, obviamente, não é? Porque os resultados face a uma maior programação desceram e a taxa de compromisso passou a ser de 89% e a de execução de 60%. Agora, já em outubro, a taxa de 89%, as aprovações não foram suficientes para se fazer subir aqui um ponto percentual, agora em novembro já o farão, e a taxa de execução subiu para 64%. E, portanto, este é o ponto em que estamos para trabalhar a partir daqui.
Eu vou considerar algumas das questões que a engenheira Ana Carrigo me fez chegar previamente para ir também conseguindo explicar à medida que vou apresentando a situação do programa. Portanto, com a reprogramação aprovada em setembro, nós recebemos do regime de transição 1,1 milhões de euros e do Next Generation 312 milhões de euros. O 1,1 é 1.000 milhões, peço desculpa. O total dá os tais 1,4 milhões de euros que eu vos referi, que são 2 anos, são duas anualizações que o programa ganha. O programa tinha dotação até 2020 e depois há a regra do N+3, que é temos 3 anos depois para executar essas verbas. E agora passamos com o N+3, temos mais 2 dotações para 2021 e 2022, com mais 3 anos podemos, no fundo, executá-las até 2025. Portanto, o sistema, como funciona agora, é as anualizações que estão fixadas, quer para o regime de transição, quer para o Next Generation. Na questão como era colocada é que o Next Generation está distribuído com 90 e pouco no primeiro ano e o resto no segundo. Esses valores limitam a execução financeira que aqueles 2 anos podem ter. Execução financeira. E, portanto, desde que a execução são pagamentos. Desde que se respeite essa execução, os compromissos que são assumidos podem ser muito superiores. E, portanto, pensando que nós temos até 2025 para executar o programa, temos um PEPAC a começar em 2023 e temos este tempo para gastar tanta verba, nós temos, é obrigatório mesmo, que façamos o que estamos a fazer, que é abrir avisos para candidaturas em valores muito superiores à anualização de 2021, claro. Para quê? Para garantir que no período que nos resta depois é suficiente para os projetos que são aprovados serem executados em tempo útil e atingirmos o objetivo que todos queremos atingir, que é executar integralmente as verbas do programa, não é? Portanto, em cada um dos anos, espero ter sido clara, em cada um dos anos nós não podemos executar mais do que aquelas dotações que estão fixadas para cada um dos anos. Mas em termos de compromissos podemos assumir compromissos superiores ao ano, superiores até ao total, porque como vão ver, nós temos sempre uma margem de segurança de overbooking, que é uma boa prática de gestão para precisamente garantir que as verbas são integralmente executadas. E, portanto, a verba vá lá, que está prevista em 2021, para ser executada em 2021, pode ser executada até 2024. E a de 2022 pode ser executada até 2025. E, portanto, tudo isto dá uma flexibilidade para a gestão das verbas, que é com isso que trabalhamos. Isto aplica-se aos 2 regimes, que a pergunta era-me feita para cada um deles, é indiferente. Então, o que é que para isso tem sido feito? Este ano, só em 2021, que é o primeiro ano da transição, nós abrimos no total do programa, o número é assustador, mas eu já vou explicar porque abrimos 157 avisos no valor de 266 milhões de euros. Porque 19 avisos foram abertos ali pelo Secretariado Técnico e o líder, não nos podemos esquecer do líder, o líder já abriu até agora 138 avisos. Os do líder totalizam 21 milhões de euros e os abertos pelo Secretariado Técnico totalizam 244 milhões de euros. Destes 19 que o Secretariado Técnico abriu com 244, 5 são Next Generation, que vocês bem conhecem, que valem os 102,5 que a Ana também já tinha contabilizado, e no regime de transição 14 avisos no valor de 142 milhões de euros. Estou sempre a dizer números redondos, ok? Ainda vamos abrir até ao final do ano. Portanto, os 19 ali no Secretariado Técnico abrimos, agora não tenho os valores dos líderes, mas até ao final do ano ainda vamos abrir mais 11 avisos e nós estamos no dia 24 de novembro. Estou a incluir aqui medidas das florestas também, e que, portanto, no âmbito do Next Generation vai ser mais um aviso, que é o dos jovens agricultores nas zonas vulneráveis de perigosidade de incêndio, que a Sónia também referiu, no valor de 25 milhões de euros. E o regime de transição, no âmbito do regime de transição, ainda vamos abrir 10 avisos, que incluem desde as medidas florestais, regadio,
agora não sei de cor todos. Transformação, já abriu? Já está contabilizado nos que estão abertos, a transformação. E os jovens, isso é para o ano. São os dois ao mesmo tempo. Olha. É tanto aviso que eu também já tenho dificuldade em decorar quais é que são em dezembro ou em janeiro. Bom, mas até ao final do ano, conforme eu estava a dizer, para não perder, vamos abrir ainda 11. E no primeiro trimestre de 2022 vamos abrir outros 8, no valor de 64 milhões de euros, que incluem 4 do Next Generation. E do regime de transição, outros 4, com 14 milhões de euros. O Next Generation com 50. Portanto, tudo isto já foi anunciado e é público. E o plano de aviso está divulgado no nosso site. Não tem as datas certas, mas tem os meses indicativos em que eles vão abrir e nós estamos a respeitar totalmente o plano de avisos. Relativamente aos anúncios, que foi transmitido que era uma informação considerada importante, eu também acho, os anúncios que abrimos até agora no âmbito do Next Generation. O primeiro de todos, os tratores. Como é conhecido, tivemos uma procura que excedeu todas as expectativas, porque tanto teve procura no setor, como penso que em muitos beneficiários que não são habitualmente beneficiários do programa. Muitas pessoas que até desconheciam até todos os meandros e a forma de apresentação das candidaturas, notou-se imenso essa falta de anterior ligação. Portanto, pessoas que vieram de novo chamadas por este anúncio. E no total de 7.300 candidaturas, nós conseguimos aprovar cerca de 1.500. E reforçando a dotação do anúncio, que tinha 15 milhões de euros para 35 milhões de euros. Com 35 milhões de euros conseguem-se aprovar cerca de 1.500 candidaturas. A VGO a que conseguimos ir com isto foi 18,5 e refere-se a territórios vulneráveis à perigosidade de incêndio, tratores cabinados e com mais de 25 anos. Portanto, pode-se aqui dizer de facto que houve uma procura que furou todas as expectativas que nós tínhamos. Também me foi questionado qual seria a estratégia agora relativamente a estas candidaturas. Em primeiro lugar, queria esclarecer que não foram ainda recusados todos os que não vão ficar aprovados, obviamente por falta de dotação, porque nós estamos sempre até à última, sempre que há um desfavorável, um corte no elegível, nós tentamos ir repuscar ao máximo o número de candidaturas que conseguimos e daí que ainda não tínhamos fechado a torneira e decidir e comunicar a todos os outros que ainda poderão reclamar da pontuação que tiveram. Temos primeiro que fazer audiência prévia sobre as pontuações para que possam pronunciar-se sobre isso, mas estávamos a ver se conseguíamos esgotar toda a verba antes de o fazer. A estratégia para o futuro, que também tem sido perguntado, se vamos abrir outros avisos, até foi perguntada à senhora Ministra recentemente, a abertura de um novo aviso, se reforçar abrir um novo, abrir no Next Generation, abrir fora do Next Generation, todas essas reflexões terão que ser feitas um bocadinho mais para a frente, quando percebermos o que é que acontece com este anúncio tal como ele está, porque nós, desde agosto, que temos candidaturas contratadas, também dizer-vos que já enviámos um e-mail para cerca de 300 candidaturas que não assinavam o contrato, para os despertar para isso. Daí também, se calhar, o distanciamento que estes beneficiários novos têm dos procedimentos e, portanto, para os acordar, e já está a dar resultados para que contratem, e pedidos de pagamento são pouquíssimos. E, portanto, aquilo que se esperava deste anúncio, que era de que viesse imediatamente uma execução imediata, não é? É só adquirir um trator. Está a verificar-se ser muito complicado, ainda hoje li nas notícias que não há tratores para entrega e, portanto, sem termos uma avaliação do que vai acontecer com este anúncio, não vamos abrir outro, não é? Precisamos primeiro refletir sobre o que vai aqui acontecer. Depois, os painéis da agricultura. Este aviso tinha também uma dotação inicial de 10 milhões de euros
e foi reforçado para 20. Com esta nova dotação, conseguimos aprovar a totalidade dos projetos que reúnem as condições de aprovação. Aqui tem-se verificado uma questão que tem motivado muitos pareceres desfavoráveis e que tem a ver com o licenciamento da infraestrutura da exploração agrícola sobre o qual o painel está a ser instalado. E aí isto é muito, muito claro. As condições de elegibilidade que estão expressas na candidatura são de que têm que ser cumpridas todas as condições legais de exercício da atividade associadas ao investimento que estamos a apoiar. E, portanto, não há forma de apoiar um painel que está a ser colocado sobre um furo que não é licenciado. Não há hipótese. Estaríamos a cometer uma ilegalidade. E, portanto, também temos boas notícias para isso, porque já temos previsto a abertura de um novo aviso no primeiro trimestre de 2022, esperando que até lá consigam resolver a situação do furo, ou da mina, ou o que for, da charca, que esteja associada ao painel que se pretende instalar. Porque não há outra forma de ultrapassar esta questão, porque é mesmo uma questão de cumprimento da lei. Em relação aos painéis da agroindústria, este aviso foi aberto com 10 milhões de euros, é suficiente para as candidaturas que foram apresentadas e que venham a reunir as condições favoráveis. Não identificamos aqui neste concurso nenhum problema ou alguma questão de maior. O concurso das redes anti-granizo teve uma dotação de 17 milhões e meio, que também é mais que suficiente para as candidaturas, e neste até vai haver dotação não utilizada, porque a procura não foi tão elevada como a que se esperava. Isto também não há receitas mágicas e perfeitas de saber de antemão a procura que vai haver, vamos experimentando. Também é a primeira vez que se fazem avisos tão específicos, tão dirigidos a investimentos específicos. Estamos a aprender com isto e com custos simplificados e, portanto, é a primeira vez que isto se faz e agora serve de experiência para o futuro. No concurso da NAPAI, que é o quinto e último que se abriu no âmbito do Next Generation, foi aberto com 20 milhões de euros e a dotação também é suficiente para todas as candidaturas que entraram. Há um outro que também pode interessar, que é o das charcas, que não sendo Next Generation, foi aberto com 12 milhões de euros. Não foi suficiente a verba para todos, mas são poucos os que vão ficar de fora, não excederão as 30 candidaturas. Bom, perante este retrato, qual é o objetivo máximo? Não é? É executar integralmente o programa. Não é um desafio simples de atingir, porque nós temos, de facto, uma enorme verba, já tínhamos quando cá chegámos ano passado, uma elevada dotação por executar, que veio na parte do investimento. Nós temos que pensar no PDR em dois blocos distintos. Temos as ajudas do pagamento único e essas são aquelas que têm a procura que têm, são pagas e, portanto, têm execução certa. E depois temos o bloco do investimento, que é onde estamos aqui mais preocupados e onde temos uma dotação maior por executar. Já tínhamos sem o reforço do regime de transição e do Next Generation, com isto ainda se veio a agravar. Portanto, nós temos neste momento cerca de 1,5 mil milhões de euros por executar na parte do investimento. E isto é muito, muito dinheiro. É muito relativamente ao que fizemos até hoje, até na experiência dos programas anteriores. Pronto, contas feitas dá uma execução anual que temos mesmo que temos que fazer todos os possíveis para ver, e não vai ser fácil. Então, o que é que nós estamos a fazer? Não podemos ficar de braços cruzados e lamentarmos de tudo isto, temos que trabalhar. E então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a abrir anúncios, porque sem candidaturas não há execução, não é? E de forma, porque este número de anúncios e esta pressa toda? Claro, é porque temos que dar tempo aos projetos de contratarem, temos que dar tempo para serem feitas as análises, as decisões, a contratação, todo o tempo que está agarrado a uma candidatura e depois tempo útil para que o beneficiário possa executar a sua candidatura em tempo útil dentro do programa.
O que é que também nós fazemos, e é um assunto que muitas vezes eu penso que as pessoas não têm noção que nós fazemos, e a culpa obviamente é nossa que não o divulgamos, que é a famosa operação limpeza, e que no fundo é a monitorização da execução dos projetos. Esta é uma tarefa importantíssima na nossa equipa. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma equipa de 6 pessoas totalmente dedicadas a este aspecto. Porquê? Porque a operação limpeza não se reduz ao envio das notificações, que são inúmeras, que nós enviamos, mas que saem automaticamente do sistema para acompanhar toda a execução do projeto. Nós já mandávamos 3 notificações para avisar do início do projeto, 6 meses depois da contratação. Quando se aproxima o fim, a execução também fazemos aviso, e o IFAP também faz avisos para a contratação. Portanto, nós já temos N alertas no sistema que informam os beneficiários dos prazos que estão a ser atingidos, que eles vão queimar e, portanto, o que é que podem fazer, porque isto não é para os deitar abaixo, isto é para ver se eles se executam, porque nada interessa mais à autoridade de gestão do que os projetos que já estão aprovados e contratados que se executem. Não queremos estar sempre à procura de novos projetos, não, isso é o dobro dos trabalhos, não é? Pronto, e portanto, nós levamos aqueles projetos todos ao colo. E é aí que a equipa tem um enorme trabalho, não é no envio dos alertas, que esses são automáticos no sistema, é só combinar, acrescentar, etc. É nas respostas que nos são dadas, é tudo tratado caso a caso. Que aconteceu isto, aconteceu aquilo, como podem calcular as mais diversas situações, e portanto é indicar a cada situação o que é que pode ser feito, um pedido de alteração de datas, um pedido de alteração de programação financeira do projeto, temos imensos pedidos de prorrogação até dos prazos para nos responderem, e portanto isto, dedicam-se a isto 6 pessoas integralmente, e é o cabo dos trabalhos, porque de facto há um tratamento caso a caso. E o que é que isto quer dizer? Esta operação limpeza já deu imensos resultados no programa e acautela e assegura que nós, no fundo, não estamos a investir energia e tudo em projetos que não são executados. E, portanto, como resultados da dita operação limpeza, a mesma já levou a que houvesse anulações de decisões para 3.346 projetos no valor de 144 milhões de euros que foram libertados, por essa razão. Projetos concluídos, que acabam por ser concluídos porque são avisados por tudo isto, foram concluídos 13.600 projetos e libertaram 78 milhões de euros. Portanto, há uma subexecução sempre associada à conclusão dos projetos. E projetos cancelados, depois de já terem sido aprovados, no valor, foram 2.166 projetos que libertaram 113 milhões de euros. São valores muito significativos que têm sido libertados como resultado desta ação de acompanhamento. Portanto, esta é mesmo um assunto que nós queremos até explicar melhor, e por todo o lado vamos até explicar se calhar melhor no site, para que as pessoas tenham noção, porque estão sempre a dizer, tem que fazer a operação limpeza. Ela é feita desde o início do programa, ela já era feita no PRODER e continuou a ser feita no PDR. O que é que também estamos a trabalhar para ver se conseguimos acelerar a execução do PDR? Estamos até a articularmos também com a IFAP, obviamente, a entidade pagadora é fundamental, o papel da entidade pagadora nesta matéria, mas o que é que nós vamos fazer? Vamos aumentar o número de alertas que temos na execução dos projetos, principalmente entre os 6 meses e os 24 meses, para alertar as pessoas que não podem lá ficar à espera dos 24 meses para acabar o projeto, ou perceber que dificuldades é que estão a ter, porque muito do que nós aprendemos ou sabemos do que está a passar está nas respostas dos beneficiários às notificações da operação limpeza. Vamos aumentar, portanto, os alertas durante o período de execução, vamos limitar a execução e os pedidos de alteração e as prorrogações de prazo, etc., a 31/12/2024, porque não nos interessa que passe para 2025 uma conclusão massiva e descontrolada de projetos. Portanto, vamos impor como regra o fim de 2024 para depois serem pontuais os casos que passam para 2025 e estejam debaixo do nosso controle. Vamos também fazer uma divulgação no site, se calhar não, de melhor explicação de quais são as obrigações relativas às execuções dos projetos
e o que é que fazemos na operação limpeza, para que todos entendam qual é o trabalho que se está a fazer e porque é que recebem aquelas notificações e o que é que podem fazer com elas. Aquelas notificações nunca são para acabar com os projetos, são para perceber o que se passa com os projetos e ver o que é que podemos fazer todos para que o projeto se execute. E finalmente não, a penúltimo, ainda vamos continuar, porque já o temos feito, a articular com as entidades competentes que são responsáveis pela emissão de pareceres e licenças, que também são sempre umas grandes condicionantes à execução dos projetos, não é? Muitas ao nível dos pagamentos, algumas ao nível da contratação, mas estou a falar da APA, do ICNF, das CCDRs e talvez às vezes também as câmaras, se arranjarmos forma de arranjar essa comunicação, nem que seja com a Associação de Municípios. E finalmente vamos também agora, depois de abrirmos esta quantidade gigante de avisos, ter um bocadinho mais de tempo para começar a reunir com os beneficiários mais relevantes do nosso programa, que inclui obviamente as organizações de agricultores, no regadio, muita dificuldade por causa da contratação pública, há sempre atrasos, e agora também se verifica a dificuldade dos materiais e a subida de preços da construção civil, etc. Nós temos também que agora investir aí muito nas reuniões com os beneficiários, perceber, para além dos outros, nós estamos a falar de 40 mil projetos aprovados, não é? Portanto nós não conseguimos reunir individualmente com todos, mas temos que arranjar beneficiários representativos que nos consigam ajudar a perceber o que se passa e o que é que podemos flexibilizar para garantir a execução dos projetos. Portanto, isto em relação à execução do PDR. Em relação às questões depois que também foram enviadas, eu tinha aqui questões relativas à sobreposição entre o PDR e o PEPAC. Se nós podemos, portanto, a partir de 2023 temos o PDR em execução e temos já o PEPAC a começar. Se podemos abrir avisos em simultâneo, nada impede. Nada impede. E, portanto, conforme eu expliquei há pouco, nós estamos a tentar agora abrir ao máximo avisos para termos candidaturas e matéria-prima para ter execução do programa com tempo, mas vamos sempre avançando e vendo como é que estamos. Se for preciso abrir avisos, podemos abrir avisos até 2025, desde que os projetos se consigam executar até ao final de 2025, isto em teoria tudo é possível. E, portanto, com o PEPAC também é possível fazer em simultâneo a implementação dos dois programas. Se eu disser alguma asneira, Sónia, corrige-me. Depois, por regra, não podemos pagar PEPAC com dinheiro do PDR. Não, dinheiro do PDR é para ser gasto no PDR, dinheiro do PEPAC é para ser gasto no PEPAC. Poderá haver aqui algumas exceções, que eu acho que o QPP está a analisar com a Comissão, mas ainda estão em avaliação. Portanto, não acredito que sejam problemas da execução, que seja um problema só português, é capaz de ser de vários Estados-membros e, portanto, pode ser que se arranjem aqui umas soluções para a sobreposição das execuções. Em relação às medidas agroambientais, também foram colocadas questões. Queria explicar que nós estamos a preparar mais uma reprogramação para incluir o pagamento de mais um ano da PRODI, do uso eficiente da água e das galerias, que eram as 3 medidas que não foram contempladas com a possibilidade de ter novos compromissos em 2021 e, portanto, para que o ano de 2022 possa ser pago em estas 3 medidas. Portanto, estamos a preparar a reprogramação com essa alteração e vamos também alterar a legislação nacional para refletir essa possibilidade. Depois já falo do resto do que vamos fazer na reprogramação. Continuando nas agroambientais. Sim. Posso só fazer, boa tarde a todos, só fazer uma pergunta, porque parece-me que as galerias ripícolas não vão estar, portanto, a possibilidade de prolongamento é só para a produção integrada e para o uso eficiente da água, porque as galerias ripícolas não, mas confirma-se esta, é só para a produção integrada e depois o eficiente da água, não é? Eu penso que as galerias também podem. Também? Ótimo. Eu acho que, portanto, eles estão arrumados em 2 artigos diferentes do 1305, não é?
e o artigo onde estão as galerias ripícolas, eu penso que também tem a mesma redação, que se os Estados-membros entenderem, portanto que aquele compromisso pode ser assumido por 7 anos, Sim. Mas se os Estados-membros quiserem, podem, desde que prevejam nos seus programas, podem estender esse período. E, portanto, eu acho que as galerias também podem levar mais um ano. Não é? Até agora não tinham só anunciado o prolongamento para... O que as galerias não podiam era ter novos compromissos em 2021. Isso também com a produção integrada e a luz eficiente de água. Estavam em igualdade de circunstâncias. Não, eu penso que isso é uma decisão nacional. A PRODI... Sim. E as galerias ripícolas não podiam ter novos compromissos? Não, do regulamento mesmo. Uhum. Ok? Tá, obrigada. Mais um ano, talvez aí. Mais um ano, portanto. Estas 3. Depois, perguntavam-me se era possível transitar compromissos da PRODI para a agricultura biológica. Não, já não podia ser antes e não vai poder continuar a ser. Também não é possível o aumento da área cabeças normais de compromissos iniciados em 2021 e não vai ser possível em 2022 iniciar novos compromissos. Pronto. Ok? A outra questão que me colocaram foi sobre as MZDs, de que não iremos aplicar rateio. Portanto, estamos a prever pagar sem aplicação de rateio. A transferência já respondeste, não já? Não. Já. As transferências era transitar de compromissos da PRODI para a agricultura. Não. E as reduções de área? As reduções de área não... devem ser. Agora, não me perguntaram, não me preparei, não sei. Devem ser as mesmas regras do ano passado. A portaria não vai alterar em relação a nada disso. Ok? Sim, só vamos introduzir na portaria este mais um ano que eu referi e mais o seguinte que também vamos incluir na reprogramação, que é a formação da agricultura biológica poder ir até à data da candidatura do PU. Temos que mexer no programa, vamos aproveitar que já estamos a mexer no programa, vamos lá colocar isso e colocar na portaria. E vamos também alterar a medida do mosaico agroflorestal, a 791, que vai ser alargada em termos de áreas elegíveis, culturas elegíveis e os prémios, os custos unitários dos apoios também vão ser revistos. Já sendo uma transição para o PEPAC, como a medida vai estar no PEPAC. Desculpa, mas não vai haver novas candidaturas, portanto, é só para quem lá está, pode candidatar, parece um bocadinho... Não, vamos aceitar novos compromissos na medida para essas novas áreas e portanto, há uns novos potenciais beneficiários. Há novos potenciais beneficiários ou aqueles que lá estão é que podem candidatar? Então vamos explicar. A medida vai ser alterada. Uhum. Todas as alterações são vantajosas para os beneficiários, sim. Certo? Os que já lá estão vão poder beneficiar dessas alterações, continuando o seu compromisso para 2022. E vai-se abrir a que em 2022 entrem novos beneficiários. Eu estou a falar de uma medida que tinha 450 beneficiários. Pronto. E, portanto, não estava a ter adesão ou procura, e a ideia é que ela passe a ter precisamente porque ela visa, não é, que nestes territórios sejam ocupados e assim prevendo-se e que não existam tantos incêndios, não estejam tão sujeitas a esse perigo de incêndios como estariam até agora. A última alteração que vamos lá incluir na reprogramação e que vamos também rever a legislação é na 5.1 do apoio à criação de agrupamentos de produtores e organizações de agricultores, ajustar para os multiprodutos. Exato. Pronto. Posso só fazer uma questão? Claro. Quando diz que a formação MPB será até à data do PU, é até à data de início das candidaturas, 1 de fevereiro, ou até à data do PU do beneficiário? Precisar isso. Está bem, é até à data da apresentação da candidatura pelo beneficiário. Portanto, ele quando apresenta a candidatura tem que ter a formação. E, portanto, em limite, pode ir até o último dia da candidatura do PU, não é? Pronto, é isso. Ok.
Rita, terminaste? Terminei. Posso? Podem vir as perguntas. Dado que é um ano, não é nada pacífico à parte do desenvolvimento rural, mas que temos tempo, é possível nós permitirmos que levantassem a mão e os que têm perguntas, questões no bate-papo, se quiserem, podem transformá-las em mãozinha levantada. O engenheiro Luís Mira já vai ocupar o meu lugar, que já chegou, mas antes disso eu gostava de perguntar à Rita o seguinte: a operação limpeza é uma coisa brutal, libertar 335 milhões, é uma brutalidade no quadro em que nós estamos de dinheiro a mais, entre aspas, não é? E o que eu pergunto é, a taxa de compromisso, e eu entendo, eu sei que devem querer mais as agroambientais, mas eu gostava de entender isto, a taxa de compromisso antes da reprogramação que estava em 119%, o que eu percebo como instrumento de gestão tem que ser assim, tem que ser avançando, mas eu olhei hoje para os dados de outubro, vi que a grande maioria é a área do ambiente e clima, no mês de outubro, o pagamento, há cerca de 7 ou 8 milhões de diferença para o resto do PDR face a essa área, e o que me assusta é aqueles quase 900 milhões que tu explicaste muito bem, que estão sempre em cima deles e aprendem imenso com as 6 pessoas que estão em cima dos agricultores que têm contratos e não executam, mas quer dizer, do PDR 1420, podemos dizer assim, porque sabemos que é assim, estão lá praticamente 890 milhões de valor PDR total, que não está executado. Relativamente, conhecem o perfil, portanto, dessa incapacidade para gastar. Portanto, há tempos de aceitação, está tudo compromisso, está tudo aprovado, mas está lá, o dinheiro não sai dali. É uma coisa que mesmo nós, essa operação limpeza, que não damos tão conta dela, só olhamos e vemos que não há aumentos, não se executa. Nós estamos no segundo ano do período de transição e do PDR 1420, eu sei que é em termos de terminologia errado hoje, tenho que dizer PDR 1422, nós temos, como tu disseste, 79% de execução. Estamos a entrar no ano N mais 2. Os anos viraram anos. E não se consegue ir mais além, é que senão o dinheiro fica mesmo por gastar, não é? Quer dizer, era um desabafo, uma pergunta para passar a deixar as pessoas falar. Ou espero por outras. Bem, ninguém está mais preocupado com a execução do programa, acho eu, do que a autoridade de gestão. E o que é que nós estamos a verificar? Pronto, ainda por cima, nós, a equipa de gestão, já tivemos a trabalhar também no PRODER. O volume de pagamentos, e apesar de que no PRODER também foi atravessada uma crise financeira e bem vincada, o volume de pagamentos que entram mensalmente, entravam nessa altura e que entram nesta altura no programa, não tem comparação. A auscultação que fizemos junto do setor, que temos vindo a fazer, porque estamos muito preocupados com isso, e muito preocupados mesmo, são várias, desde a incerteza dos tempos que corremos. As pessoas não sabem como é que é o dia da manhã, eu sei toda esta questão da pandemia e todos os impactos que estão a ter no mercado mundial e nas vidas de cada um. Portanto, há uma enorme incerteza, as pessoas avaliam mais depressa, mais os riscos que correm em investir, esperam sempre melhores condições no futuro dos novos apoios do PEPAC, etc., e estão a adiar investimentos que podiam fazer agora e que estão a ver como é que as coisas param para o PEPAC para ver se não transitam para esse programa os investimentos que iriam agora executar, a tudo isto somamos estas novas preocupações, que não existirem equipamentos de entrega, não existirem materiais de construção, não existirem construtores, os preços estarem a ser elevados, e portanto há todas estas características que estão muito mais acentuadas do que no tempo do passado, muito mais. E portanto verificamos mesmo que a entrada mensal, ou seja, aquele pipeline de pedidos de pagamento que estão em análise, não cresce, mas é que nem a lei da bala, não se consegue que aquilo cresça.
Nós estamos a fazer todos os possíveis, eu já não sei mais o que podemos fazer, senão fazer os investimentos com eles, mas temos que procurar aqui soluções e depois temos que avaliar se no futuro, eu não acredito que isto seja um problema, como eu disse há pouco, exclusivamente de Portugal, deve estar com certeza a afetar outros Estados-membros, que soluções poderão encontrar para esta transição de quadros, para garantir a execução das despesas. Rita, eu sou assim, antes de me levantar, lembrei-me de outra coisa e vou perguntar. Pergunto às duas que aqui estão, nem que sejam porta-vozes depois junto de quem decide. Com este quadro tão negativo, tão pouco seguro de que se vai executar por todos os motivos e mais alguns que foram muito bem elencados, por que não uma maior transferência de pilares? Ajudava, o primeiro pilar não tem investimentos, não tem essas incertezas, tem o RPB, que é fundamental para toda a gente, fundamental para se fazer bem a agricultura, fundamental para cumprir uma condicionalidade, que é muita coisa, é cumprir muita coisa. Qual é a dúvida perante, e foi muito importante tudo o que a Rita disse aqui, o dinheiro está a mais, o dinheiro não se vai gastar, está visto, por que não seguir a recomendação do Conselho, que eu já divulguei várias vezes, do Conselho da União Europeia, que países como Portugal devem transferir 30% dos seus fundos FEADER para o primeiro pilar. Mesmo assim, não chegávamos nem perto da média europeia em termos de importância relativa do primeiro e do segundo pilar, que tem a sua justificação na sua origem, mas eu pergunto, eu peço mesmo que façam essa transferência de uma vez por todas e penso que neste momento até a Rita concorda. Ainda não. Não, eu não sei, essa decisão não nos cabe nem a mim nem à Sónia, não é? E tem que ser avaliada certamente com conhecimento de outras informações e não, eu estou limitada às informações do PDR, a Sónia estará preocupada com o primeiro pilar, eu com o segundo, e portanto nós não detemos toda a informação necessária para uma decisão dessas e portanto quem toma essas decisões, quem pode, não é? Não somos nós. A minha preocupação, a minha missão é de executar o PDR. E o PDR tem estas verbas, as decisões foram tomadas, levam-nos a ter toda esta verba por executar e esta verba que nós, deu para onde der, temos que garantir que é executada. O que é que vamos fazendo? Vamos avaliando e, portanto, se é prematuro agora tomar algumas decisões, por exemplo, podíamos assumir um overbooking a perder de vista. Também não é cauteloso, não é prudente fazer isso já. Temos que ir analisando como é que estão as coisas a evoluir, a execução, como é que estão a evoluir até as aprovações, etc. E vamos abrindo à medida que, se for preciso abrir avisos em 2024, abrem-se avisos em 2004. Logo vemos para que tipo de investimentos, mas temos que ir, isto é pé no acelerador e no travão ao mesmo tempo, para irmos garantindo que nos adequamos às condições. Pronto. Bem, da parte do gabinete, realmente também, como a Rita disse, não me cabe a mim decidir. Eu sendo os pagamentos diretos, a ideia não me parece má, mas isso é a minha, não é do gabinete de planeamento, nem a quem caberá decidir. Mas eu transmitirei, claro. Há 3 mãos no ar, o Mário, eu não sei, sim. Tá. Sim. Não sei se sou eu a falar. Sim. Fala. Em primeiro lugar, boa tarde. Queria também agradecer à engenheira Rita Barradas e à sua doutora Sónia terem a amabilidade de vir a esta sessão de esclarecimentos, assim podemos dizer. Eu tenho uma pergunta para cada uma das senhoras, que é o seguinte. Primeiro vou dizer quem sou José Eduardo Gonçalves, sou agricultor
Podes ligar a câmara para a gente ver. De Elvas, Campo Maior e Vila Viçosa. Sou dirigente associativo a nível local e também a nível nacional. Para a doutora Sónia, gostava também que, já que não pode decidir nada, mas pelo menos transmitisse ao gabinete de planeamento, ou acima do gabinete de planeamento, que é a doutora Sónia achar, a surpresa também que nós ficamos, já foi um tema aqui falado, não vou demorar muito, mas realmente os valores que foram apresentados em Bruxelas em julho são desconhecidos, foram apresentados de uma forma à socapa, digamos assim, entre aspas, dos agricultores e das entidades que representam os agricultores. Surpreende-me alguns valores, se calhar até alguns pela positiva, mas o método como foi feito, acho que é um método de não lealdade perante os agricultores portugueses. Portanto, a doutora Sónia peço que transmita, digamos, esta preocupação de um agricultor do interior deste país. Em relação à sua engenheira Rita Barradas, gostava de reforçar um bocadinho o tema da renovação do Parque de Tratores. O Parque de Tratores... Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Tá? Estão-me a ouvir? Sim, estamos, mas não estamos a ver, só a ouvir. Perdemos aqui o contacto com o engenheiro Eduardo e vamos passar a palavra ao Tiago Silva Pinto. Tiago, liga a câmara e o microfone. Boa tarde a todos. Tiago Silva Pinto. Portanto, cumprimentar a engenheira Rita Barradas e a doutora Sónia Calção e realçar o seguinte: pronto, nós ficámos extremamente preocupados com este anúncio de haver por executar 1,5 mil milhões de euros. E só recordar e traduzir de facto aqui a preocupação do setor. Eu estive aqui a ver os meus apontamentos e a CAP, na pessoa do engenheiro Luís Mira e da engenheira Ana Carrilho, já avisavam há 3 anos que isto iria acontecer. Na altura falava-se muito em taxas de cabimentação e eu lembro perfeitamente da engenheira Carrilho e do engenheiro Luís Mira dizer que o que interessava era a taxa de execução. Infelizmente, estamos a 3 anos, julgo eu, da conclusão e estes receios vieram a confirmar-se. Também muito um à parte, que foi interessante ouvir, que foi no fundo a engenheira Rita Barradas dizer que está no desenvolvimento, defender o desenvolvimento rural e as verbas, e a doutora Sónia Calção a parte do primeiro pilar, e de facto a CAP é o elo disto tudo. E portanto a preocupação é da CAP, é dos agricultores. Agora não se fazer cerimónia e tem que ser famigerada task force de facto de resolver este problema, porque volto a dizer, há 3 anos que se andava a perspectivar que isto fosse acontecer. E, portanto, posto isto e com uma taxa de execução de 60%, eu acho que os receios dos overbookings temos que começar a deixar de ter receio, porque senão daqui a 2 anos isto vai se agravar. Portanto, o que a engenheira Rita Barradas disse também é o que o setor já tinha a denunciar há muitos anos, que de facto a carga administrativa que estava a ser imposta na altura das candidaturas era excessiva. Portanto, isto tem-se vindo a agravar. Portanto, a falta de sensibilidade por parte do Ministério do Ambiente é crescente e, portanto, isto ou há aqui uma intervenção política ao mais alto nível para se aligerar ou isto só se vai agravar. Portanto, mas que de facto, como há aqui, e bem, esta sessão, isso demonstra que o objetivo é criar-se, no fundo, soluções. Eu acho que a solução era rapidamente reunir, nomeadamente com as confederações, para arranjar soluções e não abrir-se mais avisos sem ser avisos concertados com as organizações e com as confederações que, no fundo, reconhecem como ninguém as necessidades do setor. Porque também houve avisos que abriram no passado que não tiveram grande adesão porque foram avisos políticos e, portanto, não foram concertados com o setor. E, portanto, estamos a 3 anos de discussão, portanto, agora tem que haver aqui um tratamento de choque, senão daqui a 2 anos isto vai se agravar. Pronto. E, portanto, só uma sugestão. Disse há bocado que o programa da substituição de tratores tinha sido um sucesso a nível de candidaturas, infelizmente a nível de execução, pelo que disse há pouco e que de facto confirma-se na comunicação social, há pouco a disponibilidade de tratores, é o que dá, pronto, no fundo,
deixar-se as coisas para o final, depois agora é um lufa-lufa para todos, pronto, mas este é um problema crónico nacional, era no fundo o porquê de não abrir um aviso quando julgasse oportuno para no fundo ver se esta medida efetivamente foi um sucesso, o porquê não replicar esta medida. E também aquele desafio da engenheira Ana Carrilho, de facto, de haver uma transferência do segundo para o primeiro pilar, isto temos que ter aqui um tratamento de choque, porque senão isto vamos efetivamente ter aqui um problema muito sério na discussão e no final vai ter que se arranjar assim medidas e é mau para todos. Depois, por último, no processo de candidaturas, que é um processo que a CAP já tem vindo e as organizações a pedir, já não é exigir, já é mesmo um pedido, que é as famosas tabelas forfetárias para agilizar o processo de candidatura, de facto, também tardam em acontecer. Portanto, eu acho que era agora a oportunidade, pressionados como todos estamos, portanto, o Ministério da Agricultura e organizações, de facto, têm de ter que se arranjar aqui uma solução rápida para se aumentar a taxa de execução, porque vai ser, não é concebível que se devolva verbas a Bruxelas, mas de facto temos agora 3 anos para implementar medidas, portanto temos aqui um mês para definir. E portanto as tabelas forfetárias, mesmo que incompletas, e nós lembramos conversas que tivemos com as anteriores senhoras gestoras, de facto, as tabelas não estão completas, mas o que houver já é um ganho, portanto já dá aqui um aligeirar da carga administrativa, porque muitos investimentos são feitos em Portugal, nomeadamente por investidores estrangeiros, sem recorrer aos fundos do PDR, e isto tem que nos levar a pensar, é que a carga administrativa é de tal maneira pesada que as pessoas não acham que entre o deve haver não justifiquem, mas isto é uma preocupação nacional, porque de facto é uma pena não se investir e não se aproveitar o dinheiro disponível. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pela sessão. Bem, em relação então à intervenção do engenheiro Tiago Silva Pinto, aqui eu não estou tão pessimista assim. Vamos lá ver, 1,5 mil milhões de euros, também se calhar não ficou muito claro, nós acabámos de ser reforçados com 2 anualidades no programa, portanto é muito natural que tenhamos verba por gastar, porque temos até 2025 para o fazer. E portanto, ok, estamos muito preocupados, porque já tínhamos um saldo pesado na área do investimento, no bloco de investimento, mas nós acreditamos que vamos fazer qualquer coisa, o que estamos a fazer serve o objetivo de executar estas verbas. Também há outro equívoco aqui, não sei se aperceberam que os avisos que foram abertos este ano no âmbito do Next Generation, com exceção da NAPAI, porque a NAPAI pode ter uma diversidade de equipamentos tal que não é possível antever ou calcular custos unitários, os outros todos foram abertos com custos unitários e agora os avisos gerais que vamos abrir, que estamos a prever abrir todos os avisos de espectro geral que estão previstos no programa, portanto não sei como é que podíamos abrir medidas que o setor não deseje, vamos utilizar os custos unitários que já criámos para os avisos específicos. E portanto está aqui muito trabalho, é muito difícil, não sei se têm noção, fazer custos unitários de acordo com as metodologias que são aceitas pela Comissão e pelas auditorias, porque temos que ter aquilo tudo muito bem fundamentado, com dados históricos, estatísticos, e tem que estar muito bem suportados os valores. E temos que recorrer às vezes a entidades, porque autoridades estão e todas as... Não é fácil encontrarmos essa informação toda, nem temos essas competências, temos tido que recorrer a outros, mas temos feito esse esforço. Designadamente, as plantações estão sempre a dizer que o Vitis é que funciona muito bem, porque estamos a falar de plantações de vinha. No caso do PDR, nós temos plantações de tudo e mais alguma coisa e, portanto, também é difícil encontrar. É um trabalho que demora tempo a fazer, está a ser desenvolvido também pelo Gabinete de Planeamento, sob coordenação do Gabinete de Planeamento. Portanto, já temos custos de referência e só não temos, de facto, para as plantações custos unitários, porque, de facto, é uma tarefa hercúlea que não desistimos ainda de fazer, mas estamos ainda a trabalhar. Acho que respondi a tudo. Tá? Pi. Tá. Finalmente, eu não sei até onde é que me viram. Não tem imagem, Bi. Agora não tenho.
Está bem, mas ouve-se. Agora tenho imagem. Eu não sei se começo do princípio, se já me ouviram. Estão-me a ouvir, hein? Ouvimos. De vez em quando desaparece uma imagem. Isto é os problemas do interior. A digitalização no interior tem este tipo de problemas, mas pronto. Eu, apesar de não as ver, eu não sei até onde é que me ouviram ou não ouviram nada. Ouvimos toda, até falhar, foi até à parte. Tratores. Ficou nos tratores, sim. Então, pronto. Então, a questão é para a engenheira Rita Barradas. Eu penso que nunca houve no PDR um anúncio tão apetecível para os agricultores como foi este da renovação dos tratores. Foram apenas contemplados, conforme a sua engenheira Rita disse, 20% das candidaturas, 80% ficaram de fora, e eu penso que nunca houve, volto a repetir, um anúncio com tanta apetência para os agricultores portugueses. Eu gostava de perguntar à sua doutora Rita, que, conforme os números que me disse, 7.300 candidaturas, 5.800 ainda não estão contempladas ou neste momento estão de fora, qual é o valor dessas 5.800 candidaturas? E também referir que as 1.500 aprovadas só foram aprovadas para as pessoas que cumulativamente estejam em zonas vulneráveis e sejam ou pequenos agricultores ou do regime de pequena agricultura, agora já não me recordo qual era a condição da VGO em relação a isso. Portanto, todos os agricultores que não tivessem esse regime e todos os agricultores que não tivessem em zonas vulneráveis estão abaixo dos 18 valores de VGO e estão fora. Isto é uma medida perfeitamente ambiental, talvez, pelo menos, pelo facto das candidaturas que houve no Next Generation, a mais ambiental foi a renovação do parque de tratores, a redução das emissões de carbono emitida pelos tratores mais velhos, que são do sistema que também os tratores mais novos têm, portanto não vou alargar nisso, toda a gente sabe as vantagens, e era importante saber o valor, porque de 15 milhões de dotação ordenamental passou-se para 35. Eu vejo com tanto dinheiro que existe no PDR. Eu penso pelos números que ouvi que deve andar ainda perto de 1.000 milhões, ou pelo menos 800 mil milhões são. A taxa de compromisso para aquilo que a sua engenheira disse também, agora neste momento já não ultrapassa os 100%, está a 89%, portanto há aqui uma margem ainda grande de muito milhão de euros. Se realmente este anúncio tem tanta apetência para os agricultores, é tão importante ambientalmente, porque é que não se reforça? Isto é uma questão de gestão, que a sua engenheira Rita é uma gestora, não é política. A parte política tem que existir, mas a parte de gestão acho que tem que apresentar o problema. E o problema é este, é que depois de ouvir o montante que falta, e saber se todas essas candidaturas, para além da VGO mais baixa de 18, estão todas aptas pelos tratores que vão dar em troca, estão todas aptas a poder ser contempladas, acho que custa-me que este anúncio fique nos 20% das candidaturas aprovadas. Como agricultor português, agricultor alentejano e defensor da agricultura de Portugal, eu não posso deixar de manifestar a minha indignação, se assim se pode dizer, por tão fraca aprovação de candidaturas. Termino só dizendo que realmente os tratores estão atrasados. Há muita gente que encomendou tratores, que reservou tratores. Claro que já se sabe que só se fizeram em termos pessoais, e gostava agora de saber se há alguma possibilidade das candidaturas aprovadas de se vir para o valor 17,85, que é o valor que já são contemplados agricultores que não estão naquelas condições que eu disse. Muito obrigado. Obrigado. Eu pedi às pessoas para fazerem perguntas objetivas, senão é para darmos tempo para todos. Vamos passar agora a palavra ao Pedro Raposo Ribeiro. Pedro. Estou? Sim, sim. Estão-me a ouvir? Olá, boa tarde. Olha, muito obrigado a todos pelos esclarecimentos. É uma pergunta muito objetiva e muito clara.
Perante estes números, e sem que isto seja alternativa sequer a algumas outras medidas que aí deram, o que eu pergunto é se vão continuar a manter os limites, nomeadamente de investimento e das pequenas taxas de apoio a alguns investimentos em empresas que podem investir, mas que são impedidas de aceder de facto ao programa pelo simples facto que os limiares de investimento que são fixados, os limites que são fixados, conjugados com taxas da ordem dos 20%, como já alguém disse, obviamente ninguém vai concorrer a um programa nestas condições. Eu pergunto se vai manter, até porque pelo que recebemos da consulta pública, na futura programação parece que se mantém a mesma linha de penalizar de facto empresas que têm capacidade de investimento. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela questão. Eu ia passar então à Rita para responder estas duas questões agora. A primeira do engenheiro Gonçalves e agora do Pedro Ribeiro. Bom, em relação aos tratores, conforme eu referi há pouco, a VGO em que ficaram os tratores aprovados foi 18,5 e tem a ver com a acumulação das seguintes características: territórios vulneráveis à perigosidade de incêndio, tratores cabinados e mais de 25 anos, estou a falar dos que são abatidos. E também vos disse que foram aprovadas, portanto, cerca de 1.500 candidaturas e para as quais constatamos que não há tratores. Então, o que seria com as restantes 5.500 que me estão a dizer que devíamos aprovar? É precisamente sobre isso que precisamos de ponderar e ver como é que evolui, porque estarmos a aprovar 7.300 candidaturas de tratores sem haver tratores, me parece que não é um bom investimento. Também queria dizer o seguinte: a solução será ponderada. Agora, precisamos de mais informação para a ponderar. Também me perguntou quanto é que isso custaria. Seriam cerca de mais 135 milhões de euros, e que não é uma verba assim qualquer, não é? Portanto, não está fechada a porta a pensar nos tratores, agora temos que perceber como é que isto funciona. Vamos ver o que é que acontece com estes 1.500, para os quais acho que há um pedido de pagamento e, portanto, há um trator. E vamos primeiro ver o que é que acontece e depois vamos meditar sobre a situação. Pelo menos em setembro ou até ao fim de outubro era o que havia. Portanto, vamos pensar nisso. Relativamente é a segunda pergunta, não sei se percebi bem, se eram os limiares de investimento que eram muito elevados, porque as medidas para os pequenos investimentos não estão no programa de forma central, mas estão as medidas do líder. Pronto, isso é uma opção, é uma questão que já tem sido levantada, se no futuro vai ser adotada, julgo que até é a CNAC que tem questionado, se não vai ser acrescentada ao PEPAC, mas eu sobre isso não sei como é que sequer estão a ponderar, uma medida para pequenos investimentos e que não fique apenas limitada à iniciativa líder. E, portanto, sobre isso eu não sei como é que isso vai ser gerido no futuro. Obrigado. Só aqui fazer um comentário à falta de tratores, obviamente, por isso é que existe o N+2. Mas vamos ver, toda a gente sabe que é um problema que surgiu com o Covid, desejantam as pessoas de vender tratores e desejantam os agricultores de ter os projetos aprovados. Agora, isso não é argumento para não aprovarmos mais, na minha opinião, nem é argumento para que uma medida que tinha como objetivo ajudar a agricultura portuguesa acabou por ser concentrada numa pequena faixa, que de agricultura até tem pouco, é uma zona fustigada pelos fogos e não era nada disso que se pretendia-se apoiar a agricultura de todo o país e não de uma faixa do país, e por isso a CAP nunca poderá concordar com esta forma de atribuir os apoios. Isto advém de uma resolução do Conselho de Ministros, isto advém, não tem nada a ver com a gestora nem com esta situação, isto advém da transformação da PAC num instrumento de política partidária que nós rejeitamos totalmente. Os agricultores, todos que têm as mesmas circunstâncias, deviam ter direito a esta medida. Depois queixa-se os governos e os partidos que há acidentes de tratores, que há tratores com pouca eficiência. Ora, há aqui uma oportunidade para resolver essa questão e a resposta que o governo dá é atribuir esses tratores com circunstâncias que, se calhar,
se formos ver o que é que essa faixa contribui para o produto interno bruto agrícola, deve ser residual. É essa a opção política que o governo tomou. Só temos que lamentar, não tem nada a ver com a gestão do programa, tem sim a ver com as opções políticas. Mas pronto, vamos passar ao Frederico Marques. Pedia que fizessem questões objetivas. Frederico. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Desde mais agradecer a presença a todos e o facto de a CAP ter conseguido juntar estas pessoas que estão a esclarecer e muito bem os agricultores, na medida do possível, claro. E a minha questão ia sobretudo para algo que já foi falado anteriormente, que era se seria possível mexer nas taxas de apoio aos investimentos, o que faria com que o aumento das matérias-primas fosse um pouco ultrapassado, porque no meu caso tenho um projeto a ser executado e estou a ter despesas 30% acima do que estava orçamentado e aprovado, e gostaria de saber se isso seria possível. Era de facto uma ferramenta que ajudaria os agricultores a pensarem melhor se não valia a pena então investir. Obrigado, Frederico, pela sua questão. Já vimos que está aí com um rebanho ou de ovelhas ou de cabras. Isto só torna mais interativo estas reuniões. De outra forma não poderia participar e assim participa. Rita, resposta a esta questão. Bom, nós não podemos, relativamente a projetos que estão aprovados, alterar as taxas de... Sim, mas seria mais para novos. Para os novos. Não temos isso previsto para o regime de transição. E eu penso que as taxas já estão a ser pensadas serem superiores no âmbito do PEPAC, algumas. Para agora não foi ponderada uma possibilidade dessas, até porque tudo isto é um exercício complexo, não é? Envolve auxílios de Estado, envolve reprogramações, mas eu já não digo nada, não sei se para a frente não poderá vir a equacionar-se uma coisa desta, assim de repente agora não sei se o poderíamos fazer. Queria também dizer o seguinte, como vão ser abertos avisos agora, o aviso geral da 321 para o investimento na exploração agrícola, também poderão ser candidatados tratores. Portanto... Mas a taxa de amortização é muito mais baixa. É mais baixa, pois é. Pois, essa é a diferença. Pois é. Só demonstra que os agricultores estão atentos. E ainda bem, era para ver se estava distraído. Não, às vezes a gestão queixa-se que as medidas não são apelativas. Pois não são apelativas porque não são atrativas para o agricultor. Façam medidas apelativas e vão ver que a resposta é muito grande. Agora estão todos os agricultores à espera de uma nova Next Generation. Exatamente. Vai candidatar a 50% quando pode ter 70% de apoio. Mas eu já disse, e reitero, isto até já foi perguntar à Sra. Ministra, a Sra. Ministra respondeu mesmo. Vamos avaliar o que se passa com este concurso dos tratores e com a execução e logo se avaliará para a frente como fazer para responder a esta procura que houve neste concurso. Ok. Obrigado, Frederico. Vamos passar a palavra ao Bernardo Albino. Queria que lhe passassem, Bernardo. Bernardo, não estamos a ouvir? Agora já? Já, perfeitamente, obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu estive a ouvir isto primeiro cumprimento a todos, quer a Sónia, quer a engenheira Rita, quer a Ana, quer o Luís. É interessante o que tenho tentado a dizer, e há aqui uma questão, que eu acho que estamos a esquecer e que parece que não se passa nada, que é, nós temos assistido, ao nível da nossa associação, tem estado a aparecer imensos casos de projetos contratados em plena execução e que agora que já foram objeto de inúmeras análises no terreno, contratação, etc., e que agora, em fase final, alguns deles completamente executados, vêm suscitar questões formais, alguns destes processos grandes, e vêm suscitar questões formais a deitar os projetos abaixo de uma forma completamente inusitada e que leva aqui imensas pessoas com quem nós vamos falando que, a essa altura, dizem, e como já alguém disse aqui antes, que é, faça com que as pessoas, também por este motivo, desta formalidade, de uma formalidade enorme, se afastem do PDR.
e, portanto, às vezes eu não percebo como é que a senhora gestora vem falar de dificuldade de gastar dinheiro e depois vemos esta obtusidade na interpretação de determinadas normas, quando depois o prazo para recorrer para tribunais é curtíssimo. E, portanto, parece que a certa altura não há vontade de resolver os assuntos. Com certeza que as pessoas se enganam, as burocracias são enormes, mas devia... a senhora gestora sabe que depois de haver uma decisão final, há um prazo para ir 3 meses para ir para tribunal, e em 3 meses depois não nos respondem e as pessoas são confrontadas com ir para tribunal e o IFAP vem-lhes logo buscar o dinheiro todo. Quer dizer, isto devia haver, nestes processos, quando chegam a esta fase, a autoridade de gestão devia ter aqui um mecanismo qualquer, uma task force, como tem uma task force de 6 pessoas para ir buscar processos que estão em vias de caducar, devia também ter uma task force para ir ver estes processos, ver se de facto estamos perante temas gravíssimos, em que os temas formais são tão graves assim, tudo o que seja fraude, com certeza que nós estamos desejosos que essas pessoas sejam presas e os processos sejam anulados, mas tudo o que sejam aspectos formais pequenos que foram aceitos em fases anteriores, não devem deitar os processos abaixo, e é isso que nós estamos a ver. Portanto, saber se há ou não há abertura da autoridade de gestão para mecanismos de realmente resolução, porque são processos que depois, se não os matam pela dificuldade na contratualização, matam-nos pela dificuldade na execução. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Vamos passar a palavra à Karina, já respondemos agora 3 perguntas seguidas. Eu pedia para serem objetivos nas perguntas e, se não, vou ter que passar ao próximo. Karina. Tem que ligar o microfone. Obrigada. A minha questão, primeiro, obrigada por esta sessão e boa tarde a todos. A engenheira Rita Barradas nos pudesse esclarecer os novos avisos que abrem em dezembro para a melhoria da eficiência dos regadios existentes para financiamento de obras com estudos já aprovados, não é? Projetos de execução já concluídos e aprovados. Na área da segurança de barragens e na reabilitação e modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas. Muitos dos estudos e projetos ainda não estão concluídos, que resultaram dos avisos recentes o número 11 e 12 da ação 342. São estes os investimentos que estão previstos candidatar ou são outros que nós não estamos pelo menos a identificar, não é? Parece-nos que, portanto, temos que agilizar aqui o calendário de obras com os projetos que têm que ainda ser concluídos. E gostava só também de agradecer o aviso que foi anunciado para fotovoltaicos em associações de regantes, que tinha ficado em aberto esse aviso e que já vimos anunciado na dotação que tínhamos identificado de intenções das associações. Também ouvi a engenheira Rita Barradas referir a reunião com o regadio, também nos preocupa as questões que ainda estão pendentes por diversas situações ou pela questão das declarações de impacto ambiental ou do próprio preço dos materiais, e estamos disponíveis para reunir assim que queira. Obrigada. Ok, obrigado. Karina, agora vamos passar a palavra ao Mário Antunes. Não vamos responder a mais perguntas do que estas 3 que temos aqui, do Paulo Mota e do João Vasconcelos. Mário Antunes. Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Ouvimos até bem demais. Até bem demais. Boa tarde a todos e parabéns pela ação, cumprimentar todos e só dizer 2 ou 3 coisas. As perguntas concretas têm a ver com esta fase de reprogramação e de transição. Mário, olha que é perguntas, não é? Não é que... Se o limite máximo por beneficiário se mantém, ou seja, nomeadamente nos projetos LIDER, havia um limite máximo por beneficiário para o quadro comunitário, havendo uma prolongação do quadro comunitário, se esse limite máximo se mantém ou não. Ou seja, se há aqui uma alteração a esse limite. Por outro lado, a pergunta é, nesta fase de limpeza, éfico, haver aqui um conjunto de operações que ainda não estão totalmente executadas, se não havia, em vez dos agricultores receberem e-mails a dizer que a operação vai passar a uma fase de vão reverter a aprovação, se não seria melhor fechá-las com o investimento que está feito.
Portanto, no fundo, são estas as duas perguntas concretas. E já agora, se me permitem só reforçar aqui 2 ou 3 propostas que eu acho que fazem todo o sentido, que têm a ver com esta distância que vai da taxa de aprovação à taxa de execução, e eu, como o Tiago e o Bernardo disseram, acho que faz toda a diferença se aligerarmos os licenciamentos, os pagamentos forfetários e esta transferência entre pilares que, de certa forma, alavancava de facto aqui a execução. Acho que nesta reunião estão as pessoas certas, mas o IFAP, que é a entidade pagadora, às vezes também entrava aqui um bocado a coisa e se calhar devia começar a ser chamada também a responder e a ajudar-nos a resolver algumas destas questões. Obrigado. Obrigado, Mário. Vamos passar mais uma pergunta ao Paulo Mota. Paulo, já pode falar? Sim, boa tarde. Boa tarde. A minha questão tem a ver aqui com... é muito semelhante à dos tratores. Portanto, aqui num concurso de agricultura biológica, se não me engano, 20 e pouco, 22 também, houve relativamente poucas candidaturas aprovadas e foram aprovadas as candidaturas com, se não me engano, 17 de VGO. Eram só 2 milhões a concurso para cerca de 200 candidaturas. Está previsto o reforço neste concurso ou não? Tinha uma segunda questão, que também já coloquei no QIA, que tem a ver com encerramento de candidaturas. Portanto, são associados nossos que fizeram a candidatura, terminaram, mas entretanto veio a questão das OPs. O setor dos ovos não tem nenhuma OP. Não é justificável que haja uma OP para os ovos, uma vez que já é um setor bastante organizado. No entanto, o promotor queria associar-se ou juntar-se a uma OP, mas não há nenhuma para ovos. E ele quer encerrar a candidatura. Como é que ele pode fazer para não sofrer nenhuma penalização? Obrigado. Obrigado, Paulo. João Vasconcelos, agora é a sua vez. João, pode falar? Tem que ligar ao microfone, não tem o microfone ligado. Não estamos a ouvir porque não tem o microfone ligado. João Vasconcelos. Tem. Ativa o microfone. É porque já não está a ouvir. Ou porque há um problema qualquer. Bom, respondemos. Rita, vamos lá então agora responder. Bom, em relação às questões colocadas pelo Dr. Bernardo Albino, eu não sei concretamente a que se refere, percebo que são questões que surgem durante a fase de execução dos projetos e dos pagamentos que são apresentados. Pronto, eu sem conhecer em concreto do que fala, não consigo dar uma resposta, mas nós podemos, obviamente, receber essas questões e tentar tratá-las com a entidade pagadora para ver se conseguimos resolvê-las, não sei do que fala. Em relação às questões colocadas pela Karina, os concursos que vão abrir para a obra, eu percebo que os concursos que estão ainda a decorrer, ou as últimas decisões para estudos, obviamente alguns estudos não vão estar prontos para esses concursos, mas já há muita obra que tem estudos prontos que pode avançar. E nós não podemos perder tempo, e foi por isso que decidimos abrir o quanto antes, porque nós também temos que deixar tempo para que os projetos se venham a executar. Logo veremos, depois em função da avaliação que for feita à adesão que houver aos avisos, não é? Porque nós temos é que pegar naquilo que já está pronto para executar no terreno em termos de obra. Em função da procura que houver, e da dotação disponível que temos para esses concursos, poderemos avaliar depois mais à frente se faremos a prorrogação do prazo de candidatura, logo veremos se se justifica ou não, mas para já nós temos que procurar encontrar aquilo que está para entrar de imediato em obra para ter tempo para ser executado. Mas vamos avaliando. Em relação aos painéis, sim senhora, confirmo, vai ser aberto um aviso para painéis fotovoltaicos nos aproveitamentos hidroagrícolas.
E em relação ao regadio, sim, é um dos setores onde nós precisamos muito de reunir com os beneficiários e tentar perceber quais são as dificuldades que têm para ver se conseguimos levar os projetos a bom porto. Em relação às questões colocadas pelo Mário Antunes, se os limites de investimento vão ser mantidos no PEPAC, eu não lhe sei agora dizer de cor como é que essas medidas estão previstas no PEPAC. Em relação à operação limpeza ou encerramento de projetos, quando nós fazemos a monitorização dos projetos e todos os alertas no sentido de acompanhar a execução, quando os projetos se encerrem pelo montante que já têm executado e esse montante executado justifique que o projeto atingiu o seu objetivo, porque senão corremos o risco depois de termos uma auditoria que vem pôr em causa tudo o que foi pago, não podemos correr esse risco. Portanto, faz exatamente essa avaliação, que é, ok, fez 80% do que tinha previsto. Porquê? Desde que seja tudo fundamentado e o projeto que foi executado mantenha o sentido para o qual foi aprovado, nós não vemos nenhum problema e é exatamente dessas conclusões, esses encerramentos que são executados por montantes inferiores, que há aquela libertação de verbas que eu referi há pouco. Quanto aos licenciamentos e os custos simplificados, pronto, foi mais um comentário do que uma pergunta. Também já disse que sobre isso tudo estamos a fazer para tentar falar com as entidades que são responsáveis pelos licenciamentos, e os custos simplificados temos trabalhado no sentido de colocar nos anúncios, abri-los com custos simplificados, que tem facilitado bastante, quer depois a apresentação das assinaturas, quer a análise e espero que agora também os pagamentos. Respondendo ao Paulo Mota, a agricultura biológica, o concurso não foi reforçado, já está encerrado e todas as decisões já foram comunicadas. Relativamente ao setor dos ovos não ter uma OP, eu aí lamento, mas a autoridade de gestão do PDR sobre isso não pode fazer nada. Portanto, nós temos, já estava definido, aliás, com critério de seleção na maioria das medidas, serem priorizadas as candidaturas em cujos promotores fossem OPs ou pertencessem a OPs, aliás está na legislação inicial do PDR, e portanto desejo-lhe as maiores felicidades que consigam constituir uma OP no setor dos ovos. E pronto, acho que respondi a todas as questões que foram colocadas. Muito obrigada. Ok, obrigado, Rita. As questões que foram colocadas no Q&A vão ser respondidas por escrito. Para terminar, queria só, enfim, agradecer à Rita e também à Sónia o facto de terem vindo aqui fazer esta explicação que é tão importante para as pessoas, para conhecerem as regras e as questões para o ano 2022. Também fiquei espantado com este valor de 1.500 milhões de euros que temos que executar. É verdade, o tempo não para, a CAP vem avisando disto há muito tempo, é uma batalha já muito antiga. Eu também quero acreditar que não vamos perder dinheiro, nem tenho em mente outra questão que não seja essa, mas é preciso as questões alterarem-se. É preciso existir uma outra agilidade que não tem existido, é preciso existir anúncios que tenham adesão por parte dos agricultores e não me parece que seja este contínuo de abrir mais e mais e mais e mais e mais enquanto não se resolveu o que está para trás. E o tempo, agora tivemos mais um prolongamento com esta situação complicada do Covid, mas isto vamos chegar a 2025 e não é 2025, meses antes as contas têm que estar encerradas, digamos que é o período de desconto do N+3, mas nós estamos a utilizar o período de descontos como uma altura importante para realizar execuções. Normalmente isso não dá bom resultado. Chama a atenção, já disse isto várias vezes, nós no PRODER acabámos por ter uma execução muito elevada, mas tínhamos um instrumento muito potente para executar chamado Alqueva, e isso agora não há.
estamos agarrados a projetos mais pequenos, temos um enquadramento também diferente, o tempo não para, em 22 vamos ter mais, o orçamento, o quadro financeiro plurianual de 22 e todos os outros, o Next Generation também ainda mais um bocado, portanto estamos numa altura em que era necessário e o setor precisava destas verbas exatamente para evoluir, para se modernizar, e elas têm vindo sempre atrasadas, não estão atrasadas de agora, estão atrasadas desde o princípio. Acho que ele já começou atrasado e vai acabar atrasado. Todas estas verbas, estes quase 900 milhões já deviam estar pagos e executados antes de 2020, já estamos praticamente em 2022. E isso quer se queira, quer não, é um prejuízo para o setor e é isto que temos que tentar melhorar. Contem com a CAP, sabe que o podem fazer. Muitos destes erros, e estou a dizer isto, não tem nada a ver com quem gera, tem a ver com as decisões políticas. Muitas decisões políticas erradas está à vista pela adesão às medidas, as florestas igual e outras medidas igual, mas a CAP já chamou a atenção para isso. Quando chegarmos ao fim deste quadro, vai ser o quadro mais longo da história da União Europeia, começou em 2013, vai acabar em 2025, vai demorar 12 anos para Portugal, vai demorar 12 anos e não os 7, mas o programa e a execução que fizemos no final não tem nada a ver com a programação inicial. E, portanto, há uma diferença, uma distância muito grande entre aquilo que foi programado e aquilo que foi executado. E, portanto, na altura faremos esse balanço, já o temos vindo a fazer. Muito obrigado a todos. Tiveram a assistir a este webinar mais de 500 pessoas, é um número impressionante. E, por isso, obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado mais uma vez aos oradores. Muito obrigado.